Já assistiu um filme ou desenho e pensou: eu já vi isso em algum lugar? Se isso aconteceu com você, relaxa, você não foi o único. A cada dia existem cópias e mais cópias de filmes e desenhos de sucesso. Como por exemplo, você já parou pra notar como Megamente e Meu Malvado Favorito são parecidos? São dois vilões que acabam no decorrer da trama mostrando que não são tão maus assim. E os dois têm problemas na infância. Gru tem problemas porque sua mãe não dava atenção pra ele. E Megamente é um alienígena que não foi criado por seus pais, mas sim por prisioneiros. Bem parecido, né? Ah, e outro detalhe, os dois são carequinhas. Careca! Seria coincidência? Bom, nem sempre. Por isso separamos mais filmes e séries animadas que são parecidas, e talvez você nem faça ideia. Pega a pipoca e arruma a postura, porque tá começando mais um Teen Videos. Não poderíamos deixar de falar da treta mais recente entre a Disney e a DreamWorks, que com certeza é uma daquelas brigas que fazem muito bem pra gente que curte filmes de animação. Todo mundo sabe que as duas histórias possuem inúmeras semelhanças. As duas são protagonizadas por personagens que na verdade moram no fundo do mar e possuem seus segredos que querem que fiquem escondidos a qualquer custo. Inclusive até mesmo personagens da Pequena Sereia basicamente estão em Rubi Marinho, mas meio que às avessas. A Ariel, a própria Pequena Sereia e mocinha da animação da Disney, parece que foi contratada para estar no elenco de Rubi Marinho, mas como a vilã da história. E a Rubi é uma Kraken que de muitas formas se parece com a própria Úrsula, a vilã da Pequena Sereia, só que mais magrinha, mais jovem e do bem, é claro. Mas é inegável que os dois filmes são bem parecidos em vários aspectos, mesmo que não seja uma cópia. É normal a gente falar de vez em quando que a Disney foi copiada, é verdade. Mas e se acontecesse exatamente o contrário? A Disney copiasse algum desenho ou filme? Você acreditaria? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu quando a Disney criou um dos melhores filmes infantis de todos os tempos, O Rei Leão. Não dá pra acreditar. Existe um desenho japonês de 1965 chamado Kimba, o Leão Branco, 29 anos antes do lançamento de O Rei Leão. A inspiração é bem na cara mesmo, sabe? Em primeiro lugar, o nome do mangá que originou o desenho japonês é o Imperador da Selva. Se você acha parecido com o Rei Leão, a gente também acha. Ainda temos como protagonista nos dois desenhos um filhote de leão, ambos perdem seu pai, e os dois líderes da selva onde vivem. Fora isso, o nome é praticamente idêntico. Kimba e Simba. E nesse caso, os dois têm a mesma origem, que é a palavra leão em Swahili, um dialeto africano, que é Simba. Realmente existe uma clara relação entre os dois desenhos, mas temos que combinar que o Rei Leão é uma versão melhorada de Kimba. Por isso fez e faz tanto sucesso até os dias de hoje. Em 2019, a Netflix lançou um filme onde uma família com uma garota com deficiência auditiva vive em um mundo onde criaturas mortais guiadas pelo som estão à espreita a todos os momentos e podem atacá-los também. A gente tá falando de um lugar silencioso. Não, pera. Quase que eu me enganei. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Na verdade, esse é O Silêncio, porque a sinopse é tão parecida que eu pensei que era o mesmo filme. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Pois é, pessoal. Um Lugar Silencioso é um dos melhores filmes de suspense dos últimos anos, que foi tão aclamado que já até ganhou uma continuação. Mas ele foi lançado em 2018. Já esse filme da Netflix foi lançado no ano seguinte. Claro que existem diferenças entre os dois filmes, como uma seita bem esquisita e tal. Ninguém merece. Mas com certeza a premissa dos dois filmes é basicamente a mesma. Cópia, na minha humilde opinião. Coraline com certeza é um filme animado que ganhou uma legião de fãs devido ao seu tom um pouco mais sombrio e uma história contagiante. Mas o que você talvez ainda não saiba é que existe um filme com inúmeras características parecidas com Coraline, mas que não chega a ser uma cópia. O nome do filme é Wendell and Wild e traz Cat como sua protagonista. E talvez toda essa semelhança tá no fato do diretor dos dois filmes ser o mesmo, Henry Selick, sendo que Coraline é de 2009 e Wendell and Wild é de 2022, lançado faz pouco tempo. A primeira semelhança tá no fato de que nas duas histórias temos garotas como protagonista, sendo que as duas têm o cabelo pintado,
Coraline de azul e Cat tem cabelo verde. Além disso, elas usam roupas com cores iguais, sendo que Coraline usa uma capa de chuva com capuz amarelo e Cat usa um casaco com capuz que também é amarelo. E temos o último ponto mais convergente, que é o fato das duas protagonistas possuírem bonecas que as ligam com o outro mundo. Mas com certeza são duas histórias bem sombrias e até mesmo divertidas. Ah, as músicas também são bem parecidas, o toque e as melodias, mas com certeza não são cópias, mas têm esses pontos em comum, o que é bem interessante. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já assistiu esses dois filmes e qual dos dois você mais gostou. Você tem vontade de assistir e comparar os dois? Conta aqui porque a gente quer saber. Se tem uma coisa que de vez em quando pinta em Hollywood, são os remakes, que são relançamentos de filmes que normalmente fizeram sucesso no passado. Mas quando são remakes, normalmente os nomes dos personagens e histórias permanecem bem parecidas. Só que quando só a história permanece e os personagens mudam para os nomes bem parecidos, é só uma cópia mesmo. E foi isso que aconteceu quando o filme Lockout foi lançado em 2012. E praticamente todo o filme é uma cópia de Fuga de Nova York, filme de 81, filme que fez muito sucesso na década de 80, diferente da sua cópia. Em primeiro lugar, no original, o nome do protagonista era Snake. Na cópia, ele se chama Snow. Este elemento cara de pau. Pois é, bem parecido, né? A história tem a mesma linha, seguindo um criminoso durão, contratado pelo governo para libertar a filha do presidente dos Estados Unidos. Isso de um bando de criminosos. A diferença é que no original o resgate seria em uma Nova York devastada e isolada do mundo. E em Lockout, a cópia mal feita, o local de resgate é uma base espacial. E é isso, realmente uma cópia descarada de um filme cult. Mas fazer o quê, né? Como diria o sábio, quem não tem criatividade para criar, tem que ter coragem para copiar. Vingadores foi um sucesso absoluto de crítica e bilheteria. Sem dúvida alguma, o filme marcou a história dos filmes de heróis, porque reunia todos os heróis mais poderosos da Terra. Quer dizer, de quase toda a Terra, porque esqueceram de avisar a Rússia. Que legal! Se tivessem combinado com os caras, eles tinham mandado sua super equipe, os Guardiões, para acabar com a raça do Loki e tudo mais. Mas acho que ele não tinha o zap da equipe. Pois é, se você não sabe, a Rússia produziu sua própria versão dos Vingadores. No caso, os Guardiões, com pessoas com superpoderes bem diferentes do que a gente está acostumado, mas que tinham o objetivo de proteger o mundo de um super vilão bem esquisitão. Os efeitos até que não são ruins nos 5 primeiros minutos, mas depois, meu amigo, as coisas ficam bem, mas bem toscas mesmo. Que coisa Não chega a ser nada feito no fundo de quintal, mas com certeza não chega no rastro dos Vingadores. Tem um cara que se transforma em urso, outro que controla as pedras, um dele que é tipo o Noturno dos X-Men, só que com lâminas gigantes, e uma mulher que fica invisível, e se não me engano, cria campos de força. O filme com certeza é uma cópia de Vingadores. Nem tem como dizer que não, né? Em 2009 chegou nas telonas um filme muito engraçado, chamado Segurança de Shopping, que fez bastante sucesso, tanto que teve até uma sequência. Vemos a história de um simples segurança de shopping, que já tinha tentado entrar na polícia, mas não tinha conseguido, devido aos exames físicos. E no filme ele precisa salvar o seu shopping, que é tomado por um grupo de criminosos. Já no filme Segurança Fora de Controle, a gente já nota que o nome é parecido. Vemos outro segurança de shopping, que precisa impedir que um cara que tá perturbando a ordem do seu local de trabalho evite causar problemas. Os dois são filme de comédia, sendo que o primeiro é bem mais família, e o segundo é mais ácido, chegando a ser sombrio em algumas partes. Não dá pra negar que existem muitas semelhanças entre os dois. Talvez tenha sido só uma coincidência mesmo. Pois é, galera, aqui no Team Vídeos é assim. A gente promete, mas entrega mais. Por isso vamos te presentear com um bônus. Como a gente falou, Coraline e o Mundo Secreto de 2009 é um filme que marcou a infância de muita gente. E se a gente fala rápido Coraline, fica parecendo que falamos Caroline, não é mesmo? Foi exatamente o que alguém percebeu quando lançaram Coraline e a Poção Mágica. Em 2015, foi lançado um filme de animação espanhol que conta a história de uma garotinha que é neta de uma curandeira e descobre uma poção que a faz voar em um guarda-chuva.
Realmente a história não possui semelhanças muito grandes com Coraline e o Mundo Secreto, mas ninguém pode negar a semelhança entre os nomes, e até mesmo a inspiração nos aspectos físicos das duas protagonistas, brancas e com cabelos escuros. Ah, e a gente também tem um gato que acompanha a protagonista nas duas histórias. Mas em defesa da Caroline, originalmente o filme se chamava Bruxarias, e a personagem principal se chamava Malva. Quem divulgou o filme pro restante do mundo achou melhor mudar o nome e surfar no sucesso de Coraline. Esse com certeza é um filme suspeitosamente muito parecido. Pessoal, esses foram os 8 filmes que se parecem. Alguns muito, outros só em algumas partes, mas tem uns que são cópia realmente muito na cara. Fala pra gente qual desses filmes você já conhecia ou já assistiu, e qual que você ficou com vontade de assistir pra poder até mesmo comparar. Conta pra gente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!